Oi, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu me chamo Bárbara Marinho e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês podem perceber, eu cortei um pouquinho do meu cabelo, tá diferenciado. Esse local de gravação também está diferenciado. E hoje, o assunto que nós vamos tratar aqui nesse vídeo é muito importante. Então assista esse vídeo inteiro e tire todas as suas dúvidas assim. Já vou deixar bem claro que esse vídeo é mais a Bárbara Marinho explicando sobre uma situação que eu passo na minha vida, então eu vou responder conforme os acontecimentos que eu já vivi. Então acompanhe aí o vídeo inteiro e eu espero que vocês gostem. Roda a vinheta! That's it, Brian? Yes. Galera, como eu disse pra vocês, o vídeo de hoje é um assunto muito importante a ser tratado aqui nesse canal, porque é uma coisa que eu, Bárbara Marinho, vivencio, então eu decidi compartilhar isso com vocês. Na verdade, tudo que se passa ou se já se passou na minha vida, eu estou compartilhando aqui com vocês. E o assunto de hoje, a ser tratado aqui no vídeo, é sobre epilepsia, sobre crises convulsivas e sobre essa doença, que vamos dizer assim, que é uma doença que eu tenho. Sou uma adolescente que tem crises convulsivas, sou epilética e venho tendo isso há vários anos, alguns anos. Deixei no meu APVzinho, no meu Instagram, que eu vou estar deixando aqui embaixo, uma caixinha de perguntas para que o pessoal pudesse estar interagindo comigo e eu pudesse estar respondendo essas perguntas para vocês aqui. Então, ao longo do vídeo, eu vou estar citando algumas perguntas do pessoal que fez para mim lá no meu Instagram e vou estar respondendo. E começo, com essa pergunta de que com quantos anos você descobriu a sua crise convulsiva, Quantos anos eu tinha quando aconteceu a primeira crise? Eu tinha, se eu não estou enganada, os meus 14 para 15 anos, então já faz alguns anos. Para quem não sabe, eu tenho 18 anos, nesse ano de 2021, então já faz alguns anos que eu tenho crise convulsiva. E como foi a sua primeira crise? Bom, a minha primeira crise, eu posso dizer que foi desesperador, acho que minha família não esperava, inclusive minha mãe ficou muito nervosa, porque no dia quem estava comigo foi a minha mãe e minha irmã, minha família inteira não, minha irmã, minha mãe, meu pai e uma ex-melhor amiga, que vou contar como aconteceu essa primeira crise. Nós estávamos no rodeio, era época de rodeio, e como vocês sabem, aquela coisa de beber um pouquinho ali, outro ali, vai embora muito tarde. Eu lembro que nesse dia a gente foi embora um pouquinho tarde, e ao invés de chegar em casa e dormir, descansar, não. Eu e essa minha ex-melhor amiga ficamos assistindo Rebelde Brasil. Sim, a Linda ficou assistindo Rebelde Brasil, aí o que aconteceu? Ficamos até 7 horas assistindo aquela bagaça, e do nada eu comecei a tremer, a babar, ter essa crise, e essa minha ex-melhor amiga, acho que entrou em desespero, chamou minha mãe. E aí eu lembro que quando eu acordei, não sei quantos minutos que ficaram ali tentando me acordar, eu só lembro da minha mãe batendo assim na minha cara, gritando, Bárbara, Bárbara, acorda. Aí quando eu acordei, eu comecei a chorar, sei lá, fiquei muito nervosa, não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que se passava. Sei que minha mãe trocou eu de roupa correndo, já me levou direto pro UPA. E lá naquele dia, a gente descobriu, eles me diagnosticaram como uma pessoa epilética que tem crises convulsivas. E depois desse diagnóstico, com certeza a minha vida mudou completamente, Porque daí eu já tive que passar no médico, ir atrás e saber mais sobre isso, porque a gente era leiga nesse assunto. Eu nunca tinha tido uma crise convulsiva antes, então com meus 14 anos eu tive a minha primeira. E minha família foi atrás de médicos, o meu primeiro médico foi o Dr. Hector, daqui de Santa Cruz mesmo. E aqui tem uma pergunta, quem foi seu médico e tal. Então, meu primeiro médico que eu passei foi o Dr. Hector. E o primeiro remédio que ele me receitou, se eu não me engano, foi o Depakote ER, que eu fiquei durante anos com ele. E não posso dizer assim, foi uma coisa que solucionou o seu problema. Eu acho que não tem essa de solucionar o problema de uma pessoa com crise convulsiva. Vai diminuir as crises, se você seguir certinho, as restrições. Mas que vá melhorar ou que vá passar, não sei se tem casos, eu não cheguei a pesquisar se tem casos de pessoas que têm crise convulsiva e que nunca mais tiveram. Mas eu creio que o remédio está aqui para amenizar as crises, não para solucionar 100% o problema. Mas enfim, meu primeiro remédio foi o Depakote, e durante durante todo esse ciclo aí, eu tive outras crises convulsivas que eu vou estar compartilhando com vocês aqui ao longo do vídeo. Então, eu já cheguei a ter crise, gente, para vocês terem ideia, eu já passei por um pouquinho de tudo.
Já cheguei até as crises comuns, vamos dizer assim, que é só quando você desmaia e tem os movimentos lá da pessoa que tem crise convulsiva e baba. Já cheguei também a ter a crise convulsiva que eu urinei e não sei se eu vou contar detalhadamente cada crise que eu tive, porque senão o vídeo vai ser duradouro aqui, vai ficar muito, mas se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que daí eu faço um vídeo específico de cada crise. Ou compartilho com vocês também no Instagram. E também eu cheguei a ter um caso de crise convulsiva onde eu vomitei, outra crise que eu vomitei e fiz xixi ao mesmo tempo. Já tive crises, casos de crises onde eu estava sozinha, sem ninguém ao meu redor. E não sei como que, sem ninguém ao meu redor, sim, no momento, mas depois que eu tive a crise, aí aparecia sempre alguém. Então já tive N crises que, assim, meu Deus, sem condições, mas graças a Deus estou aqui e vou compartilhar com vocês aqui ao longo do vídeo algumas perguntas para estar incluindo aí todas as respostas necessárias. Então tá. Hoje em dia, com 18 anos, já mudei, acho que se eu não me engano, 3 ou 4 vezes de remédio. Comecei com Depakote, depois entrei com Depakene, só que esse Depakene me deu uma reação alérgica. Então, hoje em dia, estou passando com uma outra doutora, chamada doutora Carla Machado, e que me receitou um outro remédio, que se chama Keppra. E esse remédio foi muito bom pra mim, porque do Depakote, que eu vivia dormindo o dia inteiro, era um remédio que me dava muito sono. E fui para esse Keppra, que agora eu sou uma outra pessoa ligada no 220, eu falo para as pessoas, porque de uma pessoa que antes dormia a tarde inteira, hoje eu não consigo ficar parada. E desses remédios, é uma coisa que eu posso dizer, acho que de todos os remédios, não sei se para específico, né, para essa doença, mas a queda de cabelo é enorme. Inclusive, eu vou estar deixando aqui no cantinho da tela algumas fotos para vocês de toda vez que eu tomo banho ou de toda vez que eu vou passar assim uma escova no meu cabelo, sempre sai uma multidão de cabelo. A minha sorte é que eu tenho muito cabelo. Então, eu posso, sei lá, tenho cabelo até para doar, para vender. Então, eu posso passar quantas vezes eu quiser a escova, que vai sair aquele tucho de cabelo, mas que o cabelo vai estar intacto aqui sempre, porque tem muito. Mas a queda de cabelo acontece bastante comigo, devido aos remédios, acho que por ser muito forte, né? Eu estava dizendo dos remédios, tem uma perguntinha em que diz assim: você demorou com a adaptação com os remédios? E pra mim, eu sempre não demorei a adaptação, não. Porque pra mim, remédio é aquela coisa, comprimido, pegou, tomou. O importante é você realizar as restrições, coisa que eu não fazia, entendeu? Porque se você toma um remédio forte como esse para evitar uma crise convulsiva, você tem que se ter em conta que você tem que tomar os devidos cuidados, coisa que eu não fazia anos atrás, né? Que eu falei, como eu disse para vocês, eu bebia, não tava ligando muito assim para nada. Quando eu ia beber com meus amigos, eu deixava de tomar o remédio, então isso acabou influenciando muito, eu acho que para ocorrer outras crises convulsivas. Então a adaptação com o remédio não foi o problema foi eu ter o juízo de não fazer certas coisas devido a esse problema que eu tinha. Uma outra pergunta: como você lida com isso? Como eu disse, anos atrás, sem juízo algum, eu lidava da maneira que eu achava ser certo, né? Ia lá, ia sair com meus amigos, não vou tomar um remédio hoje porque eu sei que eu vou beber. Aí não tomava o remédio. E isso ia, né? Final de semana, não vou tomar um remédio porque eu vou beber. E aí eu tinha amigos que falavam, se você toma um remédio, se você toma uma bebida alcoólica, álcool, o remédio não faz efeito. Então eu coloquei isso na minha cabeça, falei, pra que tomar um remédio se eu vou beber e não vai me fazer efeito algum remédio? Então eu não deixava de tomar. Errado. Como você quer deixar de ter crises convulsivas, querida, se você não segue como, né, as restrições? Mas enfim, lidava de uma maneira incorreta que ocasionou ter as outras crises convulsivas durante esses anos. Hoje em dia, com 18 anos, eu consigo ter essa plena consciência de que eu tenho que restringir, sim, várias coisas da minha vida devido a essa crise convulsiva. Então, assim, bebidas alcoólicas, muito de vez em quando. Não é igual antes que, nossa, todo final de semana eu estava bebendo e deixando de tomar os seus remédios. Hoje em dia, não. Tomo remédio certinho, diminuí 100% da minha bebida alcoólica. Inclusive, com essa pandemia, não tem nem muito que ficar saindo para beber. Mas acho que eu lido melhor com essa situação hoje em dia. Não querendo dizer que é mais fácil, porque quem tem crise convulsiva sabe que é muito complicado, ainda mais para uma pessoa adolescente, né, de 18 anos, ter que restringir muitas coisas deixar de fazer muitas coisas na sua vida, devido a ter que tomar cuidados por esse motivo. Isso te atrapalha?
E como eu disse, sendo uma adolescente de 18 anos, é muito complicado eu falar aqui pra vocês que não me atrapalha. Porque sim, querendo ou não, atrapalha não só pelo fato de, vou deixar de me divertir com alguns amigos, porque diversão não é só bebida também, né, gente? A gente tem que colocar isso na cabeça. Mas vou deixar de fazer muitas coisas devido a isso. E uma coisa que hoje em dia, com 18 anos, eu consigo perceber muito, é que vai me atrapalhar, sim, futuramente, pelo fato de que meu sonho sempre foi eu terminar, né, concluir minha faculdade e morar fora. Isso é uma coisa que eu sei que não vai acontecer, né, tão já, enquanto eu não melhorar, vamos dizer assim, 95%, né, das minhas crises. Porque é uma coisa que se eu for morar sozinha, se eu tivesse lá algum dia uma crise e ninguém estiver por perto, vai que Deus me livre acontecer alguma coisa. Então, uma coisa que eu não queria que acontecesse era eu depender da minha família, entendeu? Tipo, ser dependente de alguém. Era uma coisa que eu não queria. E que, querendo ou não, posso dizer que me atrapalha. Mas, como eu sei dessas circunstâncias que eu vivo, então eu tenho que saber lidar com isso, mas não é... Me atrapalha, gente, me atrapalha. Eu não desejo pra ninguém ter crise convulsiva. É isso. Então, essa resposta de isso te atrapalha seria sim, me atrapalha. Porque às vezes vai que, nossa, eu tô lá numa festa. Nunca me ocorreu de eu estar na festa e ter a crise convulsiva na festa. Sempre acontece depois. Mas é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Então, se eu fosse concluir essa resposta, seria que sim, crises convulsivas me atrapalham. Mas se eu tenho, a gente tem que saber lidar corretamente com essa situação. Como sua família lidou com essa questão de deixar você sair com medo de ter uma crise convulsiva? E eu posso dizer assim que eu nunca tive uma crise convulsiva em meio a algum rolê que eu estava. Sempre dava depois, nunca durante. Mas da minha família eu não tenho o que reclamar, porque eles sempre foram pessoas que estavam e estão ao meu lado, me incentivando e me aconselhando a fazer o melhor sempre. Então eles sempre me aconselharam quando eu ia sair, por exemplo, você não pode fazer isso, nem aquilo e nem aquilo. Só que quem disse que eu, naquela rebeldia e teimosia que eu levava a vida, né, durante meus 14 para os 17 anos, quem disse que eu escutava? Chegava no rolê, eu fazia totalmente diferente do que eles me diziam. Eu ia lá, eu bebia, eu ia lá, eu curtia mais de não sei o quê. E isso acabava, querendo ou não, acarretando a futuramente eu ter as outras crises convulsivas. Então eu não tenho o que reclamar da minha família, eles lidaram com essa situação de início. Foi impactante para todo mundo, porque, nossa, a Bárbara tem crise convulsiva, agora vai ter que ser totalmente tudo diferente. Então foi bem assustador e impactante no início, né? Porque agora a gente sabia que a gente teria que lidar com uma situação bem delicada, mas que partiria de mim, né? Fazer ao certo, seguir essas restrições ao certo, para que eu futuramente não tivesse esse problema mais. Mas como eu fui uma pessoa teimosa e que não obedecia, né? Acabou acarretando a outras crises convulsivas. Mas da minha família, eu não posso dizer nada, eles sempre estão do meu lado, me ajudando porque eu precisar. Você sente dores pós a epilepsia, pós a crise convulsiva que você tem? E posso dizer que sim, sinto sim. Inclusive, depois de algumas crises convulsivas que eu tenho, eu consigo ver no meu corpo alguns hematomas. Então, às vezes que eu tenha batido em algum lugar, já aconteceu de eu ter crises convulsivas sozinha e que eu acabei caindo, na hora que eu caí, eu bati em algum lugar, então sempre apareciam os hematomas. Mas dor na cabeça é um dos sintomas, né, vamos dizer assim, que eu tenho pós a epilepsia e muitas dores no corpo. E sempre quando eu tenho, né, uma crise convulsiva, depois, e como eu disse pra vocês, eu fico muito fraca, meu corpo fica todo mole, eu não consigo, sabe, fica parecendo aqueles negocinhos que ficam no posto. Não consigo fazer nada, gente, a gente fica totalmente mole. Eu sou uma pessoa que já choro sem ter problemas, imagina como. Então, depois da crise convulsiva, eu fico chorando até o dia amanhecer. Eu fico, eu não queria ter isso. Todas as crises, depois que eu tenho as crises convulsivas, todas eu fico naquele momento reflexivo, de tipo, eu não quero mais isso, sempre choro. A dor na cabeça vem, as dores no corpo vêm. Então, sim, eu tenho dores pós a crise convulsiva. A Kátia Ferreira fez uma pergunta. Queria saber se é verdade que quando as crises acabam, não se lembra o que estava fazendo. Eu posso dizer que, no meu caso, vou dizer no meu caso, eu tenho as crises convulsivas, mas eu nunca sei a hora que eu vou ter, vamos dizer assim. Ontem, no caso que eu compartilhei com vocês, eu tinha acabado de sair do banho e eu não me recordo que horas que eu fui ter a crise. Eu sei que eu tava enxugando lá, eu tava me enxugando, aí do nada eu já tava no chão. E como a porta no estava trancada, eu tinha que de algum jeito lidar sozinha com aquela situação.
Então, eu lembro que depois, meu pai estava batendo na porta, né, tentando ver se eu estava acordada. E depois, no próximo vídeo, eu vou contar específico mais para vocês sobre cada crise convulsiva que eu tive. Então, eu vou compartilhar mais com vocês sobre essa crise de ontem. Mas eu sei que depois de alguns minutos, eu consigo, assim, daquele jeito, né? Consigo responder ao que me perguntam, mas não que eu não lembre do que aconteceu. Eu sei que eu tô lá no meio de uma crise convulsiva, mas eu não sei como foi acontecer. Mas depois do ocorrido eu consigo lembrar o que se passou. Thaís Machado perguntou, você já sofreu preconceito por causa da epilepsia? Preconceito eu acho que não. Nunca me ocorreu alguma situação de tipo, não vou fazer certa atividade, por exemplo, na escola, né, que é um dos lugares, vamos dizer assim, que mais ocorrem os bullying, os preconceitos. Não vou fazer tal trabalho ou tal atividade com ela porque ela tem crise convulsiva ou algo assim. Então, é uma coisa que nunca aconteceu comigo, de eu sofrer preconceito por isso. Até porque é uma coisa séria, né, gente? Se alguém sofre preconceito com isso, aí é pra acabar. Porque é uma situação bem complicada para os outros querer ficar apontando, julgando ou rindo dessa situação. Eu acho que é um assunto bem sério que, se alguém faz isso, meu Deus, é pra acabar mesmo. E Bianca Meirelles fez uma pergunta. A epilepsia, com o tempo, ela vai ficando mais forte? Meu filho tem epilepsia de difícil controle. Então, como eu disse, as minhas crises convulsivas não são de difícil controle, né? Eu consigo controlar com remédio para diminuir, mas não faz com que eu não tenha uma crise. Mas creio eu que sim, ela pode acarretar para ocasiões mais fortes, vamos dizer assim, os sintomas. Igual de uma crise convulsiva que eu tinha comum, eu considero comum. Como eu disse, eu ainda sou leiga nesse assunto, mesmo eu tendo as crises convulsivas, eu não sou uma especialista que sei tudo. Mas eu considero uma crise comum, só tendo as tremidas, assim, né? As tremidas tendo a crise convulsiva e babando, uma crise comum. Eu já tive uma crise onde eu vomitei e ao mesmo tempo fiz xixi, já tive crises fazendo xixi. Então, é umas coisas assim que na minha opinião, eu acho que pode sim sendo mais forte e mais graves os sintomas. Agora, deixando essa pergunta sendo a última, mas não a menos importante, inclusive acho que seria a mais importante, pelo fato de eu nem conseguir responder para você, mas eu pedi ajuda para minha madrinha, que ela é mais entendida do assunto, pelo fato de ter um filho, meu priminho Matheus Castellazzi, especial, então ela faz o uso, né, da cannabis, e a pessoa perguntou, controle melhor seria com óleo rico em THC, CBD ou... Eu não sei pronunciar isso, então com certeza eu vou estar pronunciando isso errado, perdão pelos que entendem do assunto, mas pra mim seria 1 por 1. Não sei. Enfim, mas a minha madrinha pediu ajuda pra ela e ela conseguiu me responder ao certo, então eu vou deixar aqui pra vocês o depoimento dela, né, a resposta dela, que seria mais completa e mais específica. Não sou entendida e não sou especialista no assunto, mas o que ela me disse foi que o controle de crises convulsivas depende de cada indivíduo. Isso eu também acho que isso eu consigo compreender. Alguns se adaptam com óleo rico em CBD e outros com full spectrum, ou seja, proporção maior de THC. Tem também os que se adaptam com óleo, que seria esse 1 por 1. Eu vou deixar escrito aqui, legendado, para vocês entenderem o que eu estou dizendo, tá, gente? Que seria a proporção de CBD com THC bem próximos da miligramagem. No caso do meu primo Matheus, ele usa esse óleo 1 por 1 aí, da espécie amnésia, é o que tem o melhor resultado no caso dele. Então, por isso que ela especifica aqui, deixa claro que depende muito dos casos, né, de cada um. Mas eu espero que eu tenha conseguido responder essa sua pergunta. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter parte 2 e continuação, porque creio que esse vídeo já ficou um pouquinho extenso. Então, para dar continuação e falar um pouquinho mais sobre as minhas crises convulsivas em específico, eu vou estar fazendo um outro vídeo para deixar mais claro, o quão mais claro para vocês eu deixar sobre esse assunto, pelo menos vivenciado por mim. Eu vou estar fazendo um outro vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem interagido comigo aqui no AP Vizinho. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, deixe aí nos comentários ideias de mais vídeos para mim estar trazendo aqui para vocês. E para ajudar a Bárbara aqui, por favor, compartilhe e divulgue com todos os seus amigos, que isso vai me ajudar bastante. Então é isso, galera. Muito obrigada por ficar até aqui o final do vídeo e por me acompanharem e saberem muito mais
sobre a vida da Bárbara Marim. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! That's it, friend? Yes. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Assunto muito delicado, que é sobre um problema que eu passo. Pode-se dizer que é uma doença. E eu... O que eu ia dizer aqui, não. E agora, para essa última pergunta, eu deixei... Não.